o mínimo que devemos fazer? Essa é a reflexão que quero fazer com você nesta manhã de domingo. Bem de manhã. Bom dia, amados. Graça e paz. É muito bom estar mais uma vez com os amados no nosso Bem de Manhã, nossa reflexão dominical. E hoje eu quero refletir com você sobre o mínimo que devemos fazer. Mas o mínimo de quê? Esse mínimo que eu estou aqui querendo conversar com você é o mínimo em relação a Deus, em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes existe uma reflexão feita hoje no cristianismo atualmente, onde muitos têm uma tendência de achar que têm direitos de alguma coisa, né? Existem direitos que são dados aos servos de Deus e que esses direitos precisam ser reivindicados. Bom, eu sei que Jesus Cristo nos salvou. E sei que pela salvação em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. E essa vida eterna está garantida. Glória a Deus por isso. E eu acredito que esse é um grande direito. E na verdade é o grande ministério do Evangelho, né, de Jesus Cristo. Foi nos salvar, foi nos redimir, nos resgatar das trevas para a luz. Portanto, nós temos direitos sim. E um dos direitos é a vida eterna, a salvação que Cristo nos deu. Mas nós sabemos que tudo isso é graça. Nós sabemos que a graça nos salvou, que a graça nos resgatou e que nós não tínhamos direito algum para receber isso, a não ser porque o próprio Jesus Cristo, o nosso Deus, nos escolheu, nos deu, não é? Esse favor imerecido que é a graça, nos deu e nos tomou para si. Portanto, nós, sem direito algum, de nada, ele fez isso por nós. E é daí que nasce a reflexão, então. Qual o mínimo, então, que eu tenho que fazer em relação a essa graça que recebi? Qual o mínimo que eu devo proceder em relação a isso? E aí, o próprio Jesus nos responde dentro das Sagradas Escrituras. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Estarei lendo aqui versículo 7 ao versículo 10, e estou lendo aqui na nova linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, que vai dizer assim: Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva, enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazer tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Jesus ele está aqui falando desta forma, contando uma parábola, não é? Uma história, e ele está falando para os seus discípulos. Em algum momento, Jesus ele fala para os discípulos em relação ao perdão. Fala que devemos perdoar as faltas uns dos outros, que devemos fazer a vontade de Deus. E logo mais, então, Jesus vai e conta essa história que fala do dever do empregado. E ele vai dizer assim, ele vai falar sobre a estrutura da sua época. Ele vai falar, olha, se vocês tivessem um empregado, e esse empregado entenda como servo, entenda como realmente uma pessoa, né, que fazia afazeres domésticos e, enfim, nós sabemos que naquele tempo existiam até pessoas que eram escravas, na verdade, né? E servos que não recebiam um salário de uma forma como nós temos leis trabalhistas hoje. Então, Jesus então vai usar o momento ali e vai dizer assim, olha, se você tivesse um empregado e ele estivesse cuidando das ovelhas, né, do rebanho,
da lavoura. E aí ele volta do campo. Aí ele vai aqui dizer, quando ele voltar do campo, você vai dizer, venha depressa, sente-se à mesa? Era uma prática de que essas pessoas, esses empregados, logo após chegando em casa, ora, já estava ao entardecer, portanto, o mesmo servo, o mesmo empregado, ele deveria continuar o seu trabalho e lavar suas mãos, né? Se higienizar e agora preparar a comida do qual ele trouxe do campo. Provavelmente um carneiro, provavelmente alguns legumes, enfim. Este serva, iria fazer então a comida para o jantar. Então Jesus fala assim, vocês diriam, sente-se à mesa e coma? Não. Vocês pediriam para que ele preparasse o jantar. Prepare um jantar para mim. Põe um avental e sirva enquanto eu como e bebo. E depois, porque também era costume naquela época, né? Estamos falando que Jesus não está apoiando, dizendo que isso é certo, mas está dizendo o que acontecia como na época. Então, depois você come e bebe. Depois, então, você pode comer e beber. E Jesus usando isso, pode ter chocado até as pessoas ali. Será o Senhor apoia isso? Claro que Jesus não apoiava. Jesus sempre apoiou uma igualdade entre os seres humanos, né? Tanto é que na Bíblia vai ser falado que tanto o servo como o Senhor, para Deus são um só, são irmãos em Cristo. Nós temos as cartas de Paulo, uma das cartas de Paulo é a Filemon, falando justamente de um escravo. Então, na verdade, o que o cristianismo sempre fez foi dar igualdade no sentido mais lato da palavra, né? No sentido assim, olha, todos somos iguais, somos seres humanos. Apesar que se você é empregado, eu sou o patrão, mas todos têm que viver dignamente, com respeito. Isso aí, a Bíblia sempre falou sobre isso, né? Principalmente no Novo Testamento. Agora, Jesus está dando esse exemplo porque Jesus vai dizer aqui, bom, depois que você comer, você vai então dizer a ele, come e bebe. E aí ele vai encerrando dizendo assim, por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Jesus está usando justamente essa comparação para falar para os seus discípulos que, olha, existe uma hierarquia aí. Existe o patrão, que está dizendo o que deve ser feito, existe o dia a dia do empregado e ele está fazendo o dever dele. Nós não estamos aqui, mais uma vez, tomando a questão de se era certo ou errado, não é? Maltratar pessoas ou explorar pessoas. Não é isso. Mas Jesus está dizendo, olha, este empregado, se você tivesse, você como está nessa sociedade, você com certeza gostaria que ele fizesse todo o seu trabalho. E depois do jantar, você iria liberá-lo para dizer, olha, agora você pode jantar e não é fazer então seus afazeres pessoais, porque você já cumpriu a rotina do qual você foi contratado, do qual você é empregado. E aí Jesus fala isso para os discípulos e pergunta, acaso o empregado necessita de agradecimento porque obedeceu? Ora, é uma pergunta que não existe a resposta aqui dos discípulos, mas eu fiquei então refletindo comigo mesmo. Por que Jesus está fazendo isso? E parei para pensar então nos nossos dias. Então vamos atualizar isso. Né? Vamos sair de lá, do empregado, do servo, quem sabe até um escravo. Vamos passar para hoje. O seu emprego, o meu emprego. Ora, você é contratado para fazer algo. Você tem tarefas, tem afazeres, atividades para que você deva fazer. E aí você o faz. A pergunta é, você foi contratado para aquilo. Você necessita de agradecimentos, de, enfim, ser colocado num pedestal porque você está fazendo a sua obrigação? Claro que não. Quando você foi contratada, você está fazendo o trabalho do qual você disse, sim, eu irei fazer isso. É claro que tem empregados excepcionais, tem pessoas que fazem além do que devem fazer, e isso sim, em várias empresas, isso é visto. E as pessoas dizem, olha, poxa vida, funcionário fulano, ele faz além do que devia, e por isso há honrarias por causa dessa situação. Até mesmo aumento de salários, ou até mesmo algum tipo de elogio, não é? O funcionário do mês, enfim. É sempre dado algo de meritocracia, não é de mérito para essas pessoas. Mas a questão é, o que você foi contratado, você faz aquilo pelo qual
foi contratado. Você faz nada mais do que a sua obrigação. E é isso que esse texto está querendo dizer aqui em Lucas 17, versículo 7 ao 10. Jesus vai dizer, bom, você vai agradecer porque este empregado obedeceu às suas ordens? Não porque você está pagando ele, você está contratando ele para que ele faça isso, não é? Para que ele faça isso. E não é diferente nos dias atuais. Você sendo um empregado de alguma empresa, você sendo alguém que tem uma função do qual você sabe qual é a sua função, é nada mais do que sua obrigação fazer o que tem que ser feito. E é isso então que Jesus quer fazer com que os discípulos reflitam e até hoje venhamos também a refletir. E foi quando parei e pensei, é verdade. Nós, como servos de Deus, nós, como discípulos de Cristo, nós não temos que reivindicar direito algum. Primeiro, porque nós fomos salvos por graça. Então, na verdade, eu não tenho que dizer, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, porque eu sou filho e tal. Não. Na verdade, o que nós devemos ser é agradecidos. E é por isso que, nessa manhã, a reflexão tem como título o mínimo que devo fazer. E qual é o mínimo que devo fazer? Versículo 10 vai nos dizer, assim deve ser vocês. E isso nos inclui todos os discípulos, não só os que estavam ouvindo ele, mas todos nós de todos os tempos. Assim deve ser vocês, depois de fazerem tudo o que foi mandado. Como tudo o que foi mandado? Tudo o que Jesus, ele mesmo nos mandou. É só olhar em Mateus 28, versículo 19 e 20, quando ele vai dizer ali o ide, façam discípulos, ensine todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Façam, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse fazer discípulos, esse ide da igreja, todos os discípulos fazendo outros discípulos e propagando este evangelho. E ele fala que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele prometeu e está cumprindo isso. Mas ele aqui vai dizer, assim deve ser vocês, depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam. E aí, queridos, preste atenção, eu estou lendo a Bíblia. Na sua tradução pode estar um pouco diferente do que a minha, mas é a mesma coisa que está sendo dita. Então leia na sua Bíblia e perceba, no versículo 10 do capítulo 17 de Lucas, Jesus está nos dizendo o que devemos falar a respeito disso. A respeito de que quando fizermos tudo o que ele manda, as obrigações que Deus quer de nós, aquilo que Deus quer, porque Deus, ele na Bíblia toda diz o que ele quer, ele tem mandamentos, ele diz, olha, deve ser assim, faça assim, não seja assim. E na pessoa de Jesus, aí a interpretação de toda a lei fica muito mais clara e muito mais prática. E Jesus diz na prática, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer. E aí ele vai dizer assim, então, assim deve ser vocês, depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Pode ser duro, como eu já falei, mas é uma verdade e uma realidade. Jesus está dizendo assim, não se soberbeçam, não achem que nos fizeram muito, porque o que o Senhor mandou, o que Deus pediu, o que Jesus falou, nada é do que o mínimo que você deve fazer. E nós não estamos pagando a grande salvação. Nós não estamos pagando direito nenhum, porque foi graça. Ele nos salvou por graça. Na verdade, quando Jesus está dizendo isso, ele não está dizendo faça isso porque vocês estão pagando a cruz do Calvário do qual eu morri. Faça isso, vocês estão pagando a vida eterna que eu estou dando a vocês. Façam isso, vocês estão pagando a remissão de pecados, não é? A limpeza do pecado. Não, ele não está dizendo isso, até porque nós não temos dinheiro nenhum no mundo, não temos atitude nenhuma no mundo que possamos pagar o que Jesus fez. O que ele está dizendo, e fica claro, é que nós devemos citar esta frase. Não literal, mas que isso viva no nosso coração. Somos servos, somos empregados, que não valem nada. E se você acha que isso é alguma coisa de colocar você para baixo, não é uma baixa estima, não é. O que Jesus está querendo dizer aqui é que, olha, você é pecador, você estava condenado pelo pecado
a morrer eternamente. Você estava condenado ao inferno eternamente, mas eu te dei vida. E o mínimo que você deve fazer é ser agradecido e viver a vida do reino e viver obedecendo ao seu Senhor. E tudo que você fizer em obediência ao seu Senhor, não acho que é muita coisa. Porque, como está dizendo aqui, somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. E é verdade. Somente o nosso dever. Tudo o que fizermos aqui, tudo o que fizermos ainda será o mínimo. E é o nosso dever. Na verdade, queridos, refletindo junto com você essa manhã, eu quero dizer que eu ainda não tenho feito o mínimo. Talvez você também não tenha feito o mínimo. E se você acha que fez muito, pare para refletir. Provavelmente falta muito mais para fazer. Até porque nós não vamos conseguir, talvez, e isso nós precisamos de refletir, nós não vamos conseguir fazer o famoso máximo. Ou fazer coisas que vamos dizer assim, olha, agora estamos no máximo. Não. Devemos ter humildade para perceber de que Jesus Cristo, ele é perfeito homem. E essa perfeição só alcançaremos quando ele mesmo nos ressuscitar e nos der um corpo glorificado no último dia. Glória a Deus por isso. Mas devemos prosseguir todos os dias para entender o que acabamos de ler e saber que devemos fazer o mínimo, que é obedecer. O mínimo, que é ser agradecido. E se, por acaso, você se autoexaltar e achar que é um grande servo, uma grande serva, que você pense, eu sou um servo. Sou um servo que não valo nada e que o que eu faço é o mínimo possível. E isso não é baixa estima. Isso é consciência que Deus é maior que cada um de nós. E que nós não somos maiores do que ninguém. Porque quando olharmos para os nossos próximos, vamos perceber que todos somos iguais perante a Deus. Talvez a diferença, a mínima diferença, seja que eu e você somos redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Somos pecadores redimidos. Porque há pecadores que ainda não foram redimidos. Mas somos todos seres humanos. E diante de Deus, somos iguais, somos pessoas que não tinham valor, mas Ele nos valorizou e nos salvou e resgatou. Eu quero que você ore por isso. Quero que não só reflita, mas você ore. Que a misericórdia do Senhor atinja você e que você, ao invés de ficar triste, faça como eu. Fique alegre em saber que um Deus Todo-Poderoso olhou para você com graça e disse, venha meu filho. E todos os dias acordo dizendo, olha, tamanha graça me alcançou. E eu quero que essa graça alcance outros. Faça o mínimo. Pregue o Evangelho. Divida seu testemunho com alguém. Chame alguém para o seu pequeno grupo. Chame alguém para ouvir a mensagem do Evangelho com você. Distribua mensagens do Evangelho no sentido da palavra. Pregações abençoadas. Chame, convide alguém para assistir o culto na sua igreja. Faça a sua parte. Eu estarei fazendo a minha também. E esse é o mínimo que podemos fazer. Quero orar com você. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é santo, porque o Senhor, mesmo no seu trono, mesmo na sua santidade, olhou para nós, pequenas, finitas criaturas, pecadores, e mesmo ainda pecadores nos amou. O Senhor nos ama, nos amou e desceu a essa terra para nos resgatar e nos salvar. E quando o Senhor fala sobre essa parábola, o Senhor está dizendo, olha, não se exaltem, façam o que vocês têm que fazer, porque é isso que o Senhor, o vosso Senhor manda. Nós somos teus servos, nós somos teus empregados, Pai, nós somos teus filhos, nós somos, ó Pai, aqueles que querem obedecer e aqueles que querem, Senhor, querem honrar a tua paternidade, honrar o teu senhorio, honrar, ó Pai,
tua autoridade. Que nunca venhamos a blasfemar da tua autoridade. E se temos direito de alguma coisa, Senhor, é o direito de te obedecer. É o direito de te glorificar. Que seja assim. No nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém, amados. Deus te abençoe. Um ótimo domingo, um início de semana abençoado. Te convido para às 18h30 nos assistir no culto ali ao vivo da Segunda Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, a Vida Plena. Se você puder ir, amém, 18h30. Se não puder, no Facebook estará sendo transmitido. Deus te abençoe e fiquem, então, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Foi sua voz que fez nascer toda a luz. Foi sua mão que pôs estrelas nos céus. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, o Pai de toda a eternidade. Foi seu olhar que a tantos trouxe o perdão. Foram seus pés que andaram por cima do mar. Ele abriu mão de sua glória, desceu do céu pra mudar toda a história para sempre. Quem sou eu pra não ver? Quem sou eu pra não crer? Quem sou eu pra detê-lo em meus limites? Quem sou eu pra mudar? Quem sou eu pra fugir? Quem sou eu diante dele? Quem sou eu? Todo sofrer ele tomou sobre si, e a nossa paz com sua morte comprou. Foram feridas e dores que nos trouxeram a vida, plena vida, vida sem fim. O seu querer sempre há de ser o melhor. Meu coração sempre há de ser seu lugar. Sua palavra ilumina e dirige todos os meus passos. O seu nome é